Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção do exercício 2 sobre as funções horárias do movimento uniformemente variado. Vamos começar? Na primeira questão, um ciclista se desloca com movimento uniformemente variado em uma trajetória retilínea. O gráfico representa a posição do ciclista em função do tempo. Em que intervalo de tempo o movimento do ciclista é acelerado e em que intervalo de tempo é retardado, respectivamente. Por que ele fala ali o respectivamente? Ele quer saber, nas alternativas que são apresentadas, qual é o intervalo onde ele é acelerado e depois o intervalo onde ele é retardado. Para a gente saber essa resposta, temos que analisar o gráfico. E aí, se você observar o plano cartesiano, o eixo x das abscissas representa o tempo em segundos e o eixo y da ordenada representa a posição em metros. Então, eu tenho um gráfico aí no formato de uma parábola. Isso quer dizer que se ele tem um formato de uma parábola, estamos tratando de uma função da posição em relação ao tempo, que é aquela função horária S igual a SI mais VIT mais AT ao quadrado dividido por 2, porque ela é uma função do segundo grau. Então, por isso que o gráfico é uma parábola. Nesse caso aqui, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Ela inicia no ponto 0 e termina lá no ponto 10. Vamos lá. Vamos fazer a análise do gráfico. Na primeira análise do gráfico, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Se ela tem concavidade voltada para baixo, isso quer dizer que, algebricamente, a aceleração é menor do que zero. Então, por isso que a parábola vem com a concavidade voltada para baixo. A aceleração é menor do que zero. E aí vem uma outra coisa que a gente precisa entender, e a gente viu isso no vídeo passado. A função é crescente porque o intervalo de tempo aí, vejam, observem que o tempo ali é 10, o t' é 5 e nós temos o zero ali. Então, o tempo, se a gente considerar que o tempo é menor do que t', mas ele é maior ou igual a zero, a função vai ser crescente. A velocidade vai ser positiva e o movimento é retardado. Mas esse intervalo aí, onde eu estou falando sobre ser crescente, positivo e retardado, que intervalo é esse? Eu estou me referindo ao intervalo do tempo menor do que t' e maior ou igual a zero. Isso quer dizer que é essa parte aqui do gráfico, onde o gráfico está crescendo. Então, a velocidade aqui na parábola é positiva, certo? Mas aí a velocidade é positiva, mas o movimento é retardado. Então, ele é crescente. Esse trecho aqui da parábola, que vai de 0 a 5, os valores estão crescendo. Nesse sentido aqui, nesse trecho do gráfico, o tempo se encontra nesse intervalo aqui de 0 a 5, então ele quer dizer que o tempo está aqui no meio. Ele é menor do que 5 e maior do que 0. Então, nesse intervalo, ele cresce, a função é crescente, a velocidade é positiva e o movimento é retardado. No outro intervalo, que é esse próximo intervalo aqui, que vai de 5 a 10, o que é que está acontecendo? O tempo aqui ele é maior do que o t', que é 5. Então, 10 é maior do que 5. Logo, a função aqui é decrescente, ela está decrescendo. Ela cresceu e voltou a diminuir, ela está decrescendo. Nesse caso aqui, quando a função está decrescendo, a velocidade é negativa e o movimento é acelerado. Então, a gente pode concluir que o movimento é acelerado de 5 até 10 segundos. E ele é retardado de 0 a 5 segundos. É muito simples, não precisa de cálculo, basta analisar e ter também aquele conhecimento de função do segundo grau que vocês aprenderam em matemática, ok? Então, só recapitulando, a questão pediu para que você determinasse o intervalo de tempo onde o movimento do ciclista é acelerado e o intervalo de tempo onde o movimento
é retardado. E aí, para que você consiga determinar isso, é preciso reconhecer o gráfico em questão. No nosso caso, é uma parábola, e a concavidade dela é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, a aceleração é menor do que zero. E aí a gente tem duas análises para fazer. A primeira delas é nesse trecho de 0 a 5 segundos, onde o tempo é menor do que t', que é 5, e é maior ou igual a zero. Então, se no nosso intervalo de 0 a 5, entre 0 e 5, os valores estão aí presentes para que a parábola possa crescer, a função é crescente, a velocidade é positiva, mas o movimento é retardado. No outro intervalo, é a segunda análise, o tempo maior do que o tempo linha, no caso 10 maior do que 5. De 5 a 10, nesse intervalo de 5 a 10 segundos, a parábola está decrescendo. Veja que ela, a partir do ponto 5 ela começa a descer. Então, se ela está descendo, os valores estão decrescendo, a função está decrescendo. A velocidade é negativa e o movimento, nesse caso, é acelerado. Então, o nosso gabarito é a letra D, o movimento é acelerado de 5 a 10 segundos e retardado de 0 a 5 segundos. É uma questão apenas de análise, ok? Vamos à questão 2. Na questão 2, eu tenho o seguinte. Ainda analisando a situação apresentada na questão anterior, observando o gráfico, é possível afirmar que os instantes em que o ciclista passa pela origem das posições é... Vamos lá. Temos aqui 5 alternativas. E a gente precisa... Vejam que é o mesmo gráfico da questão anterior. O que ele está pedindo agora? Na questão anterior, ele queria saber o intervalo onde o ciclista tinha movimento acelerado e o intervalo onde ele tinha movimento retardado. Nessa segunda questão é a mesma situação, porém, ele está pedindo para descobrir, para afirmar os instantes em que o ciclista passa pela origem das posições. Presta atenção que onde é que o ciclista passa pela origem das posições. No conceito matemático de função, seja ela do primeiro grau ou seja ela do segundo grau, vocês estudaram que o ponto do gráfico que toca o eixo das abscissas é o ponto onde a função é igual a zero. E ali indica a origem das posições, porque toda a função está sendo igual a zero, está sendo zerada. No nosso caso aqui, a parábola está tocando dois pontos. Quais são esses pontos? O ponto 0 e o ponto 10. Isso quer dizer que os instantes em que o ciclista passa pela origem das posições é o ponto 0 segundos e o ponto 10 segundos. Então, o nosso gabarito é a letra E. Somente, ok? Tenham em mente esse conceito matemático. Os pontos do gráfico, o gráfico aqui é a parábola. Os eixos x e y são o plano cartesiano, formam o plano cartesiano. Então, o nosso gráfico é uma parábola. A parábola está tocando o eixo das abscissas, que no nosso caso aqui é o eixo do tempo, está tocando em dois pontos, o ponto 0 e o ponto 10. E é nesse momento aí em que ele está passando pela origem das posições. Tá? Algebricamente, como é que a gente pode provar isso? Se a gente tiver uma função, até como é o nosso caso, a nossa análise aqui é a função da posição em relação ao tempo, é nesse momento, se você igualar toda a função a zero, ou se você substituir os valores do tempo em v e t e até ao quadrado sobre 2, se você substituir os valores ali por 0 e por 10, o valor do tempo, por 0 e por 10, você vai ter uma função igual a zero. Por isso dizer que, na nossa interpretação aqui em física, o ciclista passa pela origem das posições no ponto de 0 e 10 segundos, porque são os pontos que anulam a função. Ok? Então, nosso gabarito é a letra E. Vamos à questão número 3, que diz o seguinte. Uma grande aeronave para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 360 km por hora
para poder decolar. Supondo que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, qual é a distância mínima que ela necessita percorrer sobre a pista antes de decolar? Então, as alternativas são essas, qual é a distância mínima, mas eu sempre peço para que, numa situação onde o texto da questão é muito grande, anotem os dados da questão. E aí as informações que a questão dá são as seguintes. Primeiro a velocidade, que é de 360 km por hora, mas como a gente está trabalhando ali com a unidade padrão, que é o metro por segundo, no nosso caso a aceleração em metro por segundo ao quadrado, então eu converto o 360 km por hora em metros por segundo, e aí basta dividir por 3,6 eu tenho 100 metros por segundo. A aceleração dada na questão é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, e ele está pedindo a distância mínima que essa aeronave precisa percorrer antes de decolar. Então, se você observar pelos dados que a questão lhe fornece, a gente vai utilizar a equação de Torricelli, que é o v ao quadrado igual a vi ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Então, tendo em mãos esses valores, basta colocá-los no lugar das incógnitas. E aí a gente vai conseguir descobrir qual é a distância mínima, que no nosso caso vai ser o ΔS. Ok? Então, a velocidade inicial, aliás, a velocidade final é de 100 metros por segundo, então 100 ao quadrado, 100 metros por segundo ao quadrado. A nossa velocidade inicial é zero, claro que a aeronave partiu com velocidade inicial igual a zero. 2 vezes A, que é 2,5, vezes ΔS. Então, a partir daí, basta resolvermos a potenciação e a multiplicação ali na equação. 100 ao quadrado é igual a 10.000. Eu tenho 0 ao quadrado, que é zero, então a gente não vai considerar o zero. 2 vezes 2,5 é igual a 5, vezes ΔS, 5 ΔS. E aí, se o 5 está multiplicando o ΔS, se ele passa para o primeiro membro, ele vai dividir o 10.000. Então, 10.000 dividido por 5 é igual a 2.000 metros. A nossa alternativa é a letra D. Ok? Seguindo para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente após percorrer 8 metros. Alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Só repetindo, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é igual a quanto? Então vamos lá, as alternativas são essas: 1, 2, 3, 4 ou 5 metros por segundo ao quadrado. Então, primeira coisa, tentar identificar os valores. Então, os dados da questão: velocidade inicial, 2 metros por segundo. O ΔS, 8 metros, a partícula percorreu 8 metros. E quando ela percorreu 8 metros, ela alcançou uma velocidade final de 6 metros por segundo. A questão está pedindo a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai de novo para a equação de Torricelli. Vamos substituir os valores na equação. A velocidade final, que é igual a 6 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é o valor que você quer encontrar, vezes o ΔS, que é 8 metros. Então vamos lá. 6 ao quadrado igual a 36, 2 ao quadrado igual a 4, mais 2 vezes 8 dá 16 vezes A, 16A. É uma equação do primeiro grau. O que a gente tem que fazer agora é mudar o lado, aí, a posição do 4. Se ele está no segundo membro, somando o 16A, ele vai para o primeiro membro, subtraindo o 36. Então, a gente vai ter 36 menos 4 igual a 16A. 36 menos 4 é igual a 32. E aí a aceleração vai ser 32 dividido por 16, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O nosso gabarito é a letra B. Seguindo para a última questão,
E aí eu quero que vocês fiquem atentos, porque a gente vai finalizar a correção agora com essa questão. E ela diz o seguinte: um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento, de 10 metros por segundo ao quadrado, até parar. A distância em metros percorrida pelo carro desde o instante de aplicação dos freios até parar vale. Então vamos lá. Interpretando o texto da questão, um carro tinha uma velocidade de 72 km por hora e ele foi freado, contrariando o movimento, com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado até parar. Então isso quer dizer que, estão aí as alternativas, isso quer dizer que a velocidade inicial é 72 km por hora, eu dividi por 3,6 e encontrei 20 metros por segundo. Então a velocidade inicial desse carro é de 20 metros por segundo. Se ele foi freado com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, se ele está sendo freado, ele está sendo desacelerado. Então a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. O sinal indicativo é para dizer que ele está sendo freado, ele está sendo desacelerado. E aí a gente conclui que se ele vai ser desacelerado, se ele está sendo desacelerado, a velocidade final dele vai ser igual a zero. Então V igual a zero. A questão está pedindo para calcular a distância em metros percorrida pelo carro, desde o instante de aplicação dos freios até ele parar. Então qual é o valor do ΔS? Novamente, a equação de Torricelli. Basta substituir os valores no lugar das letras. Vamos lá. 0 ao quadrado, que é a velocidade final, igual a 20, que é a velocidade inicial, 20 metros por segundo, e aí vai ser elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10, vezes ΔS. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Aí eu vou fazer um joguinho de sinal ali entre o sinal do 2, que é mais, e o sinal do 10, que é o menos, o negativo. Como eu estou multiplicando aí 2 vezes 10, na multiplicação eu posso fazer o jogo de sinal. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 10, 20. 20 vezes ΔS, 20 ΔS. Então, agora eu tenho 0 igual a 400 menos 20 ΔS. É uma equação do primeiro grau, basta passarmos o 400 para o primeiro membro. Eu vou ter menos 400 igual a menos 20 ΔS. Ali eu escrevi um A, mas é o ΔS. Tá? E aí, o meu ΔS vai ser 400 dividido por 20. Aí você pergunta, professor, por que é que o negativo lá sumiu? É porque como eu tenho negativo nos dois membros, eu posso fazer o jogo de sinal. E por que eu posso fazer o jogo de sinal? Porque quando eu fizer menos 400 dividido por menos 20, na divisão, eu também posso fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos vai dar mais. E no final a resposta vai ser positiva. Ok? Isso aí é o equivalente a multiplicar tudo por menos 1, como vocês estão acostumados a ver em matemática. Ok? Então, só recapitulando, ali no menos 20, é menos 20 ΔS. Tá? Eu esqueci de alterar ali, mas é menos 20 ΔS, não é menos 20A. Tá ok? Então, meu ΔS vai ser 400 dividido por 20, e 400 dividido por 20 é 20 metros. O nosso gabarito é a letra C. Com isso, finalizamos a correção destas 5 questões que foram apresentadas hoje. Se tiverem dúvida, voltem ao início do vídeo, refaçam as questões, assistam a resolução delas quantas vezes for necessária, porque melhor será para o aprendizado de vocês. A gente se despede por aqui. No próximo vídeo a gente continua com correções de exercício e também com a apresentação de outros temas da cinemática. Até lá!